Glória a Deus. Gente, vamos inclinar a cabeça um minutinho, vamos orar. Em nome de Jesus. E, pessoal, tomara Deus que hoje você consiga ouvir a palavra direitinho. Deus tem uma palavra que é de bênção para a nossa vida. Glória a Deus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Primeiramente, para Te glorificar e reconhecer que Tu és o nosso único e verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus, reconhecer que Tu és o nosso único e verdadeiro Deus. Oh Pai, que nós somos dependentes de Ti. Precisamos, ó Deus, do Senhor, do Seu conselho, da Sua direção. Por isso nós pedimos a Ti que o Senhor venha ficar à vontade entre nós. Oh Pai, dirige esse culto com o Teu Espírito Santo. Abre o entendimento do coração de cada pessoa, Pai, para que cada um consiga ouvir e entender a Sua palavra em nome de Jesus. E vocês digam assim seja e graças a Deus. Amém, pessoal? Gente, presta bem atenção. Nós vamos aqui para a palavra de Deus. Mas hoje de manhã eu estava pregando uma palavra muito séria, né? Inclusive a gente tem que abrir o nosso coração para entender. Mas antes eu gostaria de falar sobre. Agora eu já posso falar porque já está aí nas redes sociais. Sobre o nosso encontro amanhã. Amanhã nós estamos com um propósito aí, que nós oramos a Deus. E vamos começar amanhã às 19 horas. A gente vai ter um encontro marcado aqui no Face, vai ser aqui no Face. O pessoal que quiser compartilhar, pode compartilhar. E vai ser uma bênção, que a gente vai aprender juntos. E vamos falar sobre os discípulos, né? A importância de ser um discípulo, o que é um discípulo, o que é um chamado e muitas outras coisas. Vou estar eu e a Natasha numa transmissão, né? Parecida aí com, como é que é o nome? Podcast. É isso? É isso? Vamos levar podcast. E a gente vamos estar aí. E você pode estar lá interagindo com a gente. Pode entrar lá, fazer sua pergunta, entendeu? Dar sua opinião. E até mesmo que a gente pode fazer, né? Às vezes a gente tem uma ideia na igreja, a gente não fala. Não, se eu falar, pode achar ruim. Não. É bom você falar, que a gente pode fazer na live. E glória a Deus, entendeu? Que a gente possa melhorar. Tem algumas coisas que às vezes eu não faço porque o estudo bíblico, por exemplo, eu acho que a igreja é essencial, gente, é muito forte, muito poderoso ter o estudo bíblico. Porque o estudo bíblico, o pessoal interage. É o momento que você está ali, a gente vem com essa escritura, você pode fazer suas perguntas. A gente vai lá, vou sair daqui, vamos lá, vamos te responder na Bíblia, né? E tudo é esclarecido, é um estudo mais profundo da Bíblia. Pastor, mas por que você parou? Porque aí eu fazia sábado, não estava legal. Aí eu fui fazer para segunda, o pessoal reclamava que a segunda não estava legal. Aí, ao horário, o pessoal achava que não estava legal. Mudei de horário, não estava legal. Então, não parava de estudar. Porque as coisas com Deus não é coisa de confusão, pessoal. Entendeu? Não é coisa de confusão, é uma coisa. E olha que eu deixei o pessoal escolher. Lembra que eu fiz uma reunião e eu falei para eles, gente, vocês escolhem qual o dia melhor. E o pessoal escolheu um dia, mas depois achou que não estava bom do meu jeito. Aí eu falei, então não dá. O estudo bíblico tem que ser a pessoa que quer aprender. Meu pastor fez lá e eu ia. E, irmão, eu gostava, porque eu levava um caderninho, ali você pode fazer suas perguntas. Coisa que no culto normal não dá para fazer. Porque se você for fazer sua pergunta aqui, até eu lá na Bíblia para responder a sua pergunta, aí eu vou voltar lá para a pregação. O outro pergunta, até eu ir lá, não vai ter pregação, vai ser só. Agora no estudo bíblico não. No estudo bíblico a gente aprende, a gente fica lá a Bíblia, a gente vai, né? E é uma coisa gostosa, mas aí isso aí é um projeto que a gente não tem que orar a Deus. Se for da vontade de Deus voltar,
o pessoal colaborar mais, né? Não orar direitinho e não ter aquele negócio, mas sábado tá ruim, domingo tá ruim, segunda tá ruim, tem que ter um paradeiro, tem que ter um dia certo. Olha, Deus. Então, pessoal, inclusive a gente está tendo que orar. Eu estou pedindo assim, pessoal da igreja, eu sempre falo aqui na igreja, porque eu não fico falando direto, porque você já falou, então agora deixa o Espírito Santo convencer. Mas o pessoal que daí tem que orar, gente, que a gente parou de tocar de consagração de dia de sábado. Aqui tinha consagração, parando com a salinha, parando com o estudo bíblico, a gente não pode retroceder, a gente tem que avançar, parando com o evangelismo, tudo isso está parado na igreja. Pastor, por quê? Porque, gente, eu não posso fazer isso tudo sozinho. Entendeu? As pessoas na igreja têm que ver, sentir no coração o chamado de Deus. Não é forçado, não. Eu senti no meu coração, pastor. O meu chamado é esse. Você tem que cair dentro do seu chamado. Entendeu? Mas tem gente que, eu morro de vergonha. Mas você não tem que ter vergonha de fazer a obra de Deus. Jesus disse que aquele que se envergonhar dele aqui na terra, ele também se envergonhará. Começa a assistir essa podcast aí dos discípulos, que você não vai despertar você, você vai querer ir fazer a obra de Deus, glória a Deus. Senão a nossa vida passa, a gente não ganha uma alma. Já pensou se chegar lá no céu, você não tem nada para apresentar a Jesus? Nem malditos querem. Porque o que Jesus quer, gente, é alma. Jesus não quer dinheiro nosso, diz a nossa fidelidade com Deus, mas Deus não quer nada disso, Deus quer que a gente ganhe alma para Ele. Então, essas coisas assim, a gente tem que orar. Quando você for orar em casa, ora para Deus levantar pastores, auxiliares na igreja. Você entendeu? Tem que ter pastor auxiliar. Tudo bem, graças a Deus, Deus tem me abençoado, eu tenho conseguido fazer as reuniões. Mas já pensou se acontece uma emergência? Sei lá, eu tenho que pegar meu lugar longe, quem vai ficar no meu lugar? Vai ter que fechar a igreja para não ter pastor para pregar. Olha que complicado. Entendeu? Então essas coisas a gente tem que estar orando, A igreja não é só o pastor que faz a obra, não. Cada um tem um dom, gente. Já pensou se o pastor fosse evangelizar, pastor fosse fazer a consagração, pastor fosse fazer o evangelismo, pastor fosse cuidar da salinha, todo mundo não ia aguentar, não dá. Entendeu? Então, nós temos que orar para a igreja evoluir. Mas, pessoal, não é sobre isso que eu quero falar, não. Eu quero falar o seguinte: tem dois motivos que acho que o milagre pode travar o milagre na sua vida. E as coisas, às vezes, pastor, por que está dando tudo errado? Deus me está amarrado, eu estou orando, estou fazendo. Irmão, preste bem atenção. Hoje eu estava falando de manhã sobre o pecado. O perigo que é o pecado. Porque às vezes a pessoa acha o seguinte, que, mas graças a Deus é só um pecadinho que eu tenho. Eu não faço isso, não faço aquilo, mas faço uma coisinha só, Deus perdoa. Irmão, preste bem atenção. Existe duas diferenças. Existe uma diferença entre você pecar e entre você viver no pecado. É diferente. Eu vou contar assim um exemplo. Quando a gente estava fazendo a obra aqui na igreja, eu e a Natasha, a gente ajudou a pintar essas portas. Nós ajudamos. Foi uma casa eventual, uma necessidade que nós tivemos de pintar. E eu e ela, a gente ajudamos a pintar. Porém, acabou a pintura da porta, a gente não está pintando mais nada. A gente não pinta a porta todo dia. A gente pintou quando foi necessário. Então, sabe o que significa? Nós pintamos essas portas, mas nós não somos pintora. Você está entendendo? Essa não é a nossa função. Foi eventual. Eu lá em casa eu faço comida para mim, para minhas filhas e tal. Só que eu sou uma dona de casa, eu não sou uma cozinheira. Cozinheira é uma pessoa que tem uma profissão e todo dia ela está ali cozinhando para fora. Eu cozinho pela minha necessidade, mas não sou uma cozinheira.
mas existe cozinheira. Então, deixa eu te explicar. Existe a pessoa que peca sem querer, ela está se esforçando para obedecer a Deus, mas sem querer ela caiu numa tentação e pecou. E aí Jesus disse lá na primeira epístola de João, né? Se confessardes os seus pecados, eu serei fiel e justo para te perdoar e purificar de toda iniquidade. Entendeu? Você pecou, você vai lá, pede perdão a Deus, limpa seu coração, mas você está disposto a abandonar aquele pecado. Sabe, pedir força a Deus para largar aquilo. E existe uma outra situação, que é a situação que você não pecou sem querer, você vive no pecado. Tem uma coisa que você peca todo dia, você vive naquele pecado, você não abandonou aquele pecado. Você está entendendo? Vamos supor, vim para a presença de Deus, eu menti que era uma coisa, eu continuo mentindo. Eu não abandonei o pecado, estou vivendo no pecado. Vamos supor assim, eu estou dando um exemplo, a pessoa antes de vir para a presença de Deus, a pessoa se prostituía. A pessoa vem para a presença de Deus, continua se prostituindo. Ela tem esse hábito de fazer isso sempre, então ela está em pecado. Você está entendendo? Vamos supor assim um exemplo. Vou te dar um exemplo, tá? A pessoa está lá sozinha. Como costuma dizer o pessoal lá na rua, lá está na pista, né? Está sozinha. E muito tempo sozinha, aquela coisa toda, o diabo tentou, a pessoa foi cair numa tentação. Saiu lá com uma mulher, com um homem, sei lá. Ela pecou? Sim, porque ela não casou. Você ter relação sexual antes do casamento, isso é fornicação, isso é pecado. Isso é um pecado de prostituição que você está cometendo contra o seu corpo. Um exemplo. Ela pecou fazendo isso? Sim. Mas se ela se arrependeu de verdade, Senhor, não sei por que eu fiz isso, não era para ter feito isso, tal. Se houve aquele arrependimento verdadeiro, a pessoa se concentra com Deus e não faz mais aquilo. Não, agora não, estou decidida, agora eu vou casar com direitinho, não cometo mais esse pecado. Ela pecou. Você está entendendo? Mas aí se ela arruma uma pessoa, como Sansão, por exemplo, ela vai a primeira vez, se arrepende, vai a segunda, fica tendo aquele cara ali, vai a terceira, ela está vivendo em pecado. Ela não pecou, ela não escorregou e caiu, ela está vivendo no pecado. E o viver no pecado faz uma separação entre você e Deus. É um abismo que cria entre você e Deus. É aonde Deus quer te ajudar. É aonde Deus quer te ajudar, mas o pecado não deixa. O pecado está na frente, o pecado está impedindo. O pecado é um empecilho, ele está separando você de Deus. É esse o pecado que não deixa a pessoa. O pecado não deixa Deus agir na sua vida, porque está separando você de Deus. Vamos lá, pessoal. Pastor, o que é pecado? Primeiramente, a gente vai saber o que é o pecado. Gênesis, mas pessoal, preste atenção, às vezes você está passando luta, você está cheio de problema, mas você não está enxergando que a saída está na palavra. Se você prestar atenção direitinho no que Deus está falando, você sai do buraco. Sabe por quê? Todos nós temos uma coisa em comum, sabia? Eu, você, todo mundo. Brasileiros, chilenos, espanhol, todos. Todos nós precisamos de Deus, gente. Até aquela pessoa que diz assim, eu sou ateu, eu não acredito em Deus, até ele precisa de Deus. Pastor, por quê? Porque ele respira o oxigênio que Deus deu a ele. De quem é aquele ar que ele está respirando? De quem é o oxigênio que está no o sopro da vida que está nele vem de quem? De Deus. Então até ele precisa de Deus. Todos nós precisamos de Deus. E as nossas coisas para dar certo só funcionam com Deus. Porque Jesus disse assim, sem mim nada podeis fazer. Porque Deus é que dá o crescimento, pessoal. Deus é que te prospera, Deus é que salva a sua família.
Deus é que muda a sua história, Deus é que te cura, Deus é que te guarda, Deus que guarda a sua família. Vocês estão prestando atenção direitinho, pessoal? Então, porque olha só, hoje de manhã eu estava falando isso. O maligno, ele faz de tudo para a pessoa não ouvir, porque o que está dando errado na sua vida, o diabo quer que continue dando. Ele não quer que você mude de vida. Então, para isso, ele impede você de ouvir. Se você não ouvir, você não vai entender nada que está acontecendo, você vai continuar sofrendo e sem saber a saída, porque a saída está na palavra. Você entendeu? Então, o que acontece? Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Eu estava meditando sobre a semente, né? A semente que o pessoal vai jogando, a semente, né? É o pessoal lá que trabalha nessa área de plantação. Eles preparam a terra, não é isso? E lançam lá as sementes. Agora, para aquela semente dar fruto, precisa de quê? Para ela nascer. Ela precisa da chuva. Ela precisa ser regada. Se ela não for regada, não tiver chuva, ela vai secar ali no sol. Não vai nem chegar a nascer. Assim somos nós. Para a gente crescer, para a gente prosperar, para a nossa vida mudar, nós precisamos da palavra, precisamos de Jesus. Entendeu? Então, por isso que você precisa abrir o seu coração. Na hora da palavra, vai acontecer um montão de coisa se você não ouvir a palavra. Tem gente que vem para a igreja, a mente da pessoa está em outro lugar. Depois que eu sair daqui, eu vou passar em tal lugar. Mas isso eu não resolver isso. Não, mas aí se eu não resolver isso, você está com a tua mente tá ocupada. Aí Jesus não consegue entrar. Você entendeu? Você está com a sua mente ocupada com outra coisa. E aí o maligno tenta te distrair para você não entender nada. Daqui a pouco você pega, como diz o pessoal lá fora, né, o bonde andando. Aí você volta. Mas o que mesmo que ela estava falando? A semente? A chuva? Você não está entendendo nada que Jesus está falando. E a Bíblia diz lá no livro de Marcos, acho que é Mateus, né? 3:19, está escrito assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e faz o quê? E rouba aquela palavra que foi semeada no seu coração, que você não entendeu. E ele roubando a palavra, você fica ali perdido no meio do caminho, cheio de problemas, sem saber como sair dali. Então, por isso a gente tem que abrir o nosso coração. Lá no livro de Gênesis, vamos entender o que é pecado. Porque às vezes você fala: não, cuidado com o pecado, mas o que é pecado, afinal de contas? Quem sabe o que é pecado, gente? Levanta a mão. Ninguém sabe o que é pecado, não, gente? Só um que sabe o que é pecado? Gente. Oi? Sim, porque se não souber o que é pecado, eu só vai pecar à vontade, tá vendo? Não pode errado, né? Tudo que pode errado. Tá. Gente, não me assustem, não, gente. Porque se ninguém souber o que é pecado, eu só vou ser pecando aí a torta e direito. Ai, Jesus. Deus abençoe aí, pessoal do Face. Oi, Marita. Deus abençoe, Maridinho. Você, Thaís, a dona Irani, o seu Francisco, a Tainá, mais quem? Leonardo, Cris, turma toda aí, em nome de Jesus. Eu estou avisando aqui, o pessoal do Face, depois eu vou passar para avisar com calma. Se vocês receberem alguma ligação, mensagem de pessoas dizendo que me conhecem, é meu amigo, é minha amiga, pedindo a vocês ajuda no Pix, pedindo vocês ajuda aí na internet, pessoal, isso não tem nada a ver comigo. Entendeu? Isso não tem nada a ver comigo, não sou eu. Cuidado que tenha, não é todos, mas tem algumas pessoas aí
se passando aí com meu amigo, minha amiga, para poder pedir dinheiro no povo. Isso não tem nada a ver comigo, não caia nessa, tá? Eu estou avisando também o pessoal que não é todos não, mas tem algumas pessoas aí que estão enviando solicitação de amizade com meus amigos e tem pessoas aí que estão de mal índole, entendeu? Tentando enganar o pessoal aí na internet, pedindo o número do zap. O pessoal não aceita solicitação de amizade, dizendo que é meu amigo, que é minha amiga. Vigia isso aí, tá? Para evitar esse problema. Glória a Deus. Tem muita coisa aí, ó, que é errada aí nas redes sociais, tem que vigiar. Então eu já estou avisando o pessoal aí, tá? Então, pessoal, o que acontece? Lá no livro de Gênesis, olha o que está escrito aí, preste bem atenção, tá, pessoal? Não deixa nada distrair você não, tá? Lá no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 17. Glória a Deus. Gente, preste atenção direitinho. Você vem para a igreja e está toda vez a pessoa está caindo todo escangalhado, tadinho. Se você não presta atenção, vai estar sofrendo. Deus não quer que você sofra. Deus quer que você seja feliz. Glória a Deus. Olha o que está escrito aí, ó. E Gênesis 2, versículo 16, né? E ordenou, não vamos pegar do 15 para entender melhor. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E Deus, mas por que Deus fala só homem? Porque a Bíblia fala no sentido genérico, tanto faz uma mulher. Entendeu? Tu vê que já reparou que a Bíblia fala sempre homem, isso aí, porque Deus criou o ser humano, né? Vamos dizer assim, mas ele sempre se refere ao homem. O homem, hein? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrereis. Vamos dar uma paradinha aqui. Deus criou lá eles moravam no paraíso, gente. O Adão e a Eva tinham tudo ali. Eles não precisavam trabalhar para comer, não tinha boleto para pagar, não tinha ninguém cobrando eles, não tinha doença. Eles eram imortais, eles iam viver para sempre. Deus criou eles, botou tudo que eles precisavam ali, botou ele para dominar os animais. Tinha paz, ali não tinha pecado, não tinha violência, não tinha ninguém querendo matar ninguém. O Adão e a Eva não viviam brigando, viviam em paz. Eles tinham tudo que eles precisavam. Deus colocou ele lá. Só uma coisa que Deus falou para ele, uma só. Olha, de toda a árvore que tem aqui, vocês podem comer livremente, fica à vontade. Menos daquela ali, da árvore do bem e do mal. Porque o dia que vocês comerem dela, certamente morrerá. Deus avisou. E às vezes, muitas das vezes, eu já conversei com pessoas que falam assim: ah, pastora, mas Deus é amor. Deus jamais vai destruir a gente. Não vai. Só que desde o começo, que Deus já mostrou claramente que o pecado tem consequência, pessoal. Jesus me ama, mas se eu escolher o pecado, eu vou colher as consequências do meu erro. Isso é fato, a Bíblia toda fala sobre isso.
E tem gente que usa essa tese para pecar, né? Não, mas Deus não vai deixar essa acontecer. Mas Deus não vai destruir ninguém mesmo. Não foi Deus que destruiu Adão e a Eva. Não foi Deus que destruiu Judas. Mas ele avisou. Viu o que ele falou aqui? Se vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. E hoje Deus avisa, ó, se você for por esse caminho, vai dar certo. Ora, se você fizer desse jeito, vai dar errado. Deus avisa. Gente, não é, Deus é tão bom, Deus não é injusto, porque o pessoal não para analisar. Mas se a pessoa parar para analisar, ela vai ver que algumas coisas acontecem na vida da pessoa, mas Deus avisou a pessoa antes. Você está entendendo? Deus avisou, não vai, não faz, não pensa, não fala. Mas às vezes, é que nem eu preguei hoje de manhã, o pessoal não dá ouvido que o pastor está falando. E eu até preguei sobre isso hoje de manhã, gente, que eu já tive muitos problemas na minha vida por não ouvir a palavra de Deus, por não querer ouvir, por não querer obedecer. Às vezes o pastor estava falando, tá, legal, tal, e deixava aquela palavra passar. Então o desprezo da palavra, que eu não queria ouvir, eu queria fazer do meu jeito, isso me levou a muito sofrimento. Falando eu. As coisas começaram a desandar, tudo dava tudo errado. E depois eu chegava naquela conclusão, né? Poxa, por que eu não ouvi? Deus estava usando lá, o pastor estava falando comigo, eu não estava nem aí. Agora as coisas apertou, o que eu vou fazer da vida? Entendeu? Muitas das vezes, às vezes a pessoa vai para a igreja, mas a pessoa não vai assim, preparada para ouvir, para entender, porque também tem coisas que nós passamos na nossa vida, pessoal, se você só vai entender se você ouvir a palavra. Por que aquilo está acontecendo? Né? Por que aquilo lá eu orei e aconteceu de outro jeito? Tudo isso você só sabe como você ouve. Porque a palavra de Deus diz lá no meio de João, acho que é 8:12, né? Que está escrito ali: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Porque para me saber o que está acontecendo, eu preciso da luz. Para me enxergar no escuro, eu preciso de quê? Uma lanterna, preciso de uma luz. A mesma coisa, para me enxergar o que está dando errado na minha vida, eu preciso da luz, eu preciso da palavra, eu preciso ouvir para entender o que está acontecendo. Hoje de manhã eu estava falando aqui, gente, que tem pessoas que sofrem há anos. A vida da pessoa não muda, o troço está tudo travado, mas por quê? Alguma coisa que acontece na vida dela, que por ela não ouvir direito, ela não consegue se livrar daquilo ali. Aí aquele trocinho fica ali atrapalhando. Um pecado, um só, ele é o suficiente para travar a sua vida, nada anda. Tem pessoas, pastora, eu não estou falando de ter pessoas que estão na igreja. Pode ter uma pessoa que está 50 anos na igreja. E 50 anos a bênção não acontece. Eu não entendo, eu já subi no monte, já desci do monte. Já fiz jejum de não sei quantos dias. 40 anos esperando essa bênção, isso ainda não aconteceu. Por quê? Às vezes há 40 anos que ela tem uma pessoa que ela não perdoou até hoje. Um pecadinho, sabe? Mas aquilo ali está travando ela. Entendeu? De repente há 40 anos que tem uma pessoa que ela não gosta daquela pessoa. Aquilo ali é uma portazinha aberta. Por isso que o negócio não acontece, porque você está na igreja é uma bênção, mas não significa que você está com Jesus. Se você estiver na igreja, mas você tiver um pecado na sua vida, que você não abre mão daquilo ali, você está separado de Deus por causa daquele pecado. Um já é suficiente para se separar de Deus. Estou falando um pecado que você não larga, tá? Todos nós erramos, nós somos falhos. Não significa isso é de Deus que a gente não é. Só que uma coisa, acabei de falar, uma coisa é você pecar, outra coisa é você viver no pecado. Então, por causa daquele pecado que você não abre mão, aí você permanece separado de Deus. Está na igreja, mas separado de Deus, aí atrapalha.
Glória a Deus, você tem que se achegar a Deus. Ele disse: achegai a mim e eu chegarei a vós. Pastor, mas isso tem jeito? Claro que tem, gente, mas a decisão é sua. Se você tem coisas que você está vendo que é um pecado, que está te afastando de Deus, você tem que chegar até Deus, você tem que pedir força a Deus. Você tem que pedir a Deus para te ajudar e se livrar daquilo ali. Entendeu? Que aí volta aquela comunhão sua com Deus. Vocês viram aqui a ordem que Deus deu, pessoal? Pode comer. Ó, vamos repetir 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, não é isso? Por quê? Porque um dia que você comer dela, certamente morrerá. Deus avisou. Entendeu? Deus avisa. Às vezes tem coisa na sua vida, na minha vida, pastor, eu não entendi porque que deu errado. Mas, gente, às vezes Deus já usou o pastor para te avisar. Entendeu? A pessoa insiste. É claro que o pastor não vai andar atrás de você de dia e de noite tomando conta de você, não, gente. Quando Deus falou isso aqui para eles, falou isso aqui e foi. Deixou eles lá à vontade. Deus não ficou tomando conta. Deixa eu ver se eles vão comer. Ah, meu Deus, passou pertinho da árvore. Não. Deus avisou, sim ou não? Deixou eles à vontade. Assim Deus faz na nossa vida. Deus está avisando você, não vai, não faz, não fala, mas Ele não vai ficar andando atrás de você tomando conta. É como aqui na igreja, eu não estou pregando para vocês, estou ensinando certo. Mas você pensa que eu vou sair daqui e vou ficar tomando conta da tua vida? Deixa eu ver como é que eles estão. Claro que não, vou orar por você, mas aí, daqui em diante é com vocês e Deus. Você está entendendo? Aí cada um tem que ter o seu raciocínio. Nós temos que nos amar. Peraí, se eu for por esse lado, isso vai me trazer sofrimento. Eu vou ficar desobedecendo, eu vou acabar sofrendo. É luta, não quero mais isso na minha vida. Você tem que tomar a sua decisão. Como eu falei com a Natasha, estava conversando com a Natasha hoje, eu falei, gente, o demônio, ele pode tentar eu e você. Mas ele não pode forçar você a obedecer a ele. É uma escolha. Deus deixou a gente escolher se vai ou não. Ele ensina o certo. E o diabo tenta você, mas você ir ou não é uma decisão sua. Entendeu? Nós não somos obrigados a fazer a vontade do diabo. E nós temos raciocínio. Se nós fôssemos como animais, gato, cachorro, bichinhos assim, se nós fôssemos como animais, tudo bem, Deus não ia nem imputar pecado nenhum contra nós. Por quê? Porque a gente ia fazer uma coisa, a gente não tem raciocínio, né? Está sendo levado pela carne, entendeu? Só que nós não somos animais irracionais. Na hora que o diabo está tentando você, no fundo, você sabe se tá, você já recebeu a palavra. Então tem aquela voz, cuidado. Vamos supor assim, vem um demônio, usa lá uma mulher, ou usa um homem lá para tentar você. E você sabe que você não pode se relacionar com aquela mulher. De repente você é uma pessoa casada, ou você é uma pessoa solteira, mas não é certo você sair ficando com a pessoa sem casar. O diabo pode até tentar você, mas você não tem raciocínio, não. Vai pensar, poxa, eu vou fazer isso, eu destruir minha vida, destruir meu casamento, minha comunhão com Deus. Não, você tem isso, gente. Você tem aquele tempo de pensar, eu faço ou não? Você ouve duas vozes, um não vai, cai dentro, é trouxa, o outro está falando com você, não vai. Lembra da palavra e tal. Se for, você vai destruir sua vida. Você está entendendo? Nós não somos irracional. Então nós temos raciocínio. O problema todo é esse, gente. Que olha só, deixa eu te falar uma coisa. Uma vez eu vi um vídeo, mesmo que não tem nada aqui para simular isso, sabe? Vai ficar até esquisito com o carregador, mas eu vou simular o carregador. Ó, vamos ver, você não é quadradinho esse não, tá? Você não é feio esse não. Talvez o pessoal do vídeo também vai poder ver lá. Você é essa caixinha. No exemplo, eu sou essa caixinha. Aqui do lado tem o diabo e Deus. Os dois falam com você.
Vai lá, vai, o outro não vai. Olha, isso está certo, o outro não está. Deus vai te ensinar o certo, o diabo vai te tentar você fazer errado. Agora quem vai decidir tudo é esse aqui, ó, é você. E se você decidir, não, eu vou pro lado do demônio porque gostei dessa sugestão aqui. Olha o que você fez, você separou de Deus, o pecado separou você de Jesus. Você não pode reclamar das consequências. Eu expliquei isso cedo. Quem você obedece passa a ser o seu Senhor. Entendeu? Agora, não quer saber? Eu sou de Jesus, as ovelhas de Jesus não ouvem estranho. Eu vou fazer a vontade de Deus. Você, ó, separou do diabo. Agora você vai vencer com Deus. Mas a escolha toda é sua. Você está entendendo? Você já viu? Eu já fui uma vez numa feira, eu acho que foi em Nova Iguaçu, que tinha 2 vendedores querendo me vender negócio de celular. E os dois estavam querendo me convencer ao mesmo tempo. Não, freguesa, tu estava comigo, não tá? Não sei. Não, compra aqui, porque aqui a gente dá tanto de desconto, então você leva 2 por tanto. E o cara lá do outro lado, não, freguesa, mas aqui, ó, o meu é da marca diferente. Os dois estavam querendo me convencer. Um querendo me convencer a comprar de um lado, outro querendo me convencer, e eu no meio. Você está entendendo? E assim, é mais ou menos assim. O diabo, você está no meio, sua alma está em jogo, entendeu? E o diabo fala de um lado, ele investe para levar você para o lado dele, e Jesus trabalha com o Espírito Santo para levar você para o lado dele. Só que, pessoal, tem pessoas, desculpa eu falar, você já levou uma surra do diabo, você sabe que do lado dele não dá. Mas mesmo assim a pessoa insiste. Você está entendendo? Tadinha, parece que a pessoa não cansa de ser enganada. O diabo já enganou, já surrou, já pisoteou, já enganou, e a pessoa está lá. E a pessoa está lá. Irmão, pelo amor de Deus, o pecado, o sofrimento, cansa, gente. Você entendeu? Não vai, tá errado, tá. Isso tem um preço, isso não é de graça, não. É igual mentir, tem pessoa que mente, acha normal mentir. Não, mas todo mundo tem que contar uma mentirinha para se dar bem, mas o diabo é o pai da mentira, pessoal. Aí o diabo entra na vida da pessoa e só vem para roubar, matar, destruir. Daqui a pouco a pessoa está toda escangalhada. Eu não sei o que aconteceu na minha vida, sabe? Você mentiu, abriu a porta, o diabo entrou. Hã? Sim ou não? Não era para você ter abrido a porta. Por isso que a palavra de Deus já diz que o ladrão não vem, senão para matar, roubar e destruir. Se você estivesse em casa, vai escutando. Bernardinho? Bernardinho? Quem é? É o ladrão. Abre aí. Você ia abrir a porta? Hã? Fala a verdade. Tu ia abrir? Mas tem gente que abre. O diabo bate de outro jeito. Pega. Mente. Aí a pessoa vai e abre a porta. Aí o bichinho entra. E ele só vem para roubar, matar e destruir. Então, a gente estava aí no Gênesis 2. Vamos lá para o Gênesis 3, mas eu já volto já, tá?
aqui. E outra coisa, presta atenção. Uma vez eu fui comer um negócio, foi eu, Natasha, eu acho que foi eu, Natasha, Yasmin e o Igor. Foi nós 4. Nós fomos ali naquela praça de Heliópolis. Nós fomos passear lá um pouquinho. E aí eu pedi lá um lanchinho, né? Menina, esse cara estava sentado lá e eu fui comigo pegar o lanche. Isso já faz muitos anos. E eu falei assim, ô Igor, presta atenção. Ele estava falando assim, poxa mãe, ainda bem que a senhora é uma mulher de Deus, né? A senhora vive na presença de Deus. E eu falei comigo assim, eu falei, presta bem atenção. Antes de eu pecar, assim, quando me vem uma tentação para me pecar, primeiramente eu faço de tudo para me pecar porque eu amo Jesus de verdade. Não é uma brincadeira, né? O Evangelho não é uma brincadeira. E eu falei para ele assim, também eu penso muito em vocês. Eu penso nos meus filhos, eu penso nos meus pais. Meu pai está aí para a idade de 80 anos. Graças a Deus, o meu pai não está numa cadeira de roda. Meu pai não vive tomando remédio controlado para isso, para aquilo. Meu pai não vive sendo todo furado no hospital. Você está entendendo? Não há necessidade de nada disso. Graças a Deus, Deus tem cuidado do meu pai, tem cuidado da minha mãe, tem cuidado dos meus filhos. Meu pai com 80 anos, ele anda tudo, vai na feira, volta à feira. Tem cuidado da minha netinha, tem cuidado de mim. Então eu estava falando com ele, eu falei, antes de eu cair numa tentação para me pecar, eu penso muito em vocês. Porque a palavra de Deus diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos. Tem gente que não acredita nisso não, mas eu acredito que está na Bíblia. Então eu sei que o que eu fizer de errado vai cair nas costas da minha família. Vai cair na conta deles. E outra coisa, que autoridade que eu vou mandar o diabo soltar meus filhos, minha família, se eu estou no pecado? Ele ataca um, ataca outro. Gente, isso é sério. Às vezes eu olho para minhas filhas, meu filho, para minha netinha, eu fico olhando assim, isso tudo aí é um cuidado de Deus, gente. Isso é um cuidado de Deus. Aí Yasmin, tirando uma situação que houve um tempo atrás ali, que aquilo não foi nem uma situação de doença, né? Aquilo ali foi uma situação diferente quando chegou a ser uma doença. Mas tirando uma situação aí que eu tive que levar Yasmin para resolver uma situaçãozinha dela, cadinho de shampoo, um troço que eu usei lá no cabelo dela sem ler, sem saber direito. Porque também tem isso também, a gente vai usar qualquer coisa, não sabe, entendeu? Tirando isso aí fora, que foi uma coisa mais como é que se fala? Dermatológica, né? Eu tive que levar a dermatologista. Eu vou um troço que eu usei no cabelo dela, criou um montão de tipo umas casquinhas, troço estranho que criou lá. Tirando isso fora, eu levei a Yasmin ela foi lá no pediatra para ser consultada de enfermidade com 1 mês de idade. A Yasmin está com 12 anos. 12 anos. A Yasmin nunca fui levar no médico para fazer tratamento disso, tratamento daquilo, nunca. Isso aí é só fé, tudo pela fé. Não tem jeito, fala, não, tem que levar, porque senão tem que fazer tratamento, você vai morrer daqui para... Nunca. E outra coisa, tem coisa que eu nem falo, porque o pessoal se falar, o pessoal já acha até que a gente é fanático. O Igor e a Natasha, quando era pequenininha, eu não sabia disso, né? Eu fazia muito tratamento com o médico, até aqueles remédios de verme, não tem que as pessoas dão?
Não tem criancinha que bota, a maioria das criancinhas bota verme. Eu nunca dei um remédio desse aí a mim. Aí nunca botou uma verme. E depois eu fiquei falando, que verme aqui, gente? Tá amarrado, verme do diabo, gente. Então já viu como é que é aquilo? Eu falei, não, que não é de Deus, não. Tá amarrado, verme, em nome de Jesus. Eu sempre repreendi da vida dela, ela nunca teve isso. Nunca dei um remédio de verme para ele. Nunca. Entendeu? É a única vez que eu levei ela no pediatra para se consultar de doença, ela tinha 1 mês. E depois eu levei ela na pediatra para poder só medir, tirar coisa assim que era para a escola, era para testar de saúde. A doutora ficou de boca aberta, botou lá 12 anos. Mas ela não tinha 12 anos, acho que quantos anos tinha? Não sei se era 9, né? Ela sentou, ela se escutou, aí ela falou assim, 12 anos, eu falei, filha, ela não tem 12 anos, não tem 9. Que isso? Uma coroinha, 9? Mãe, que garotona, mãe! Essa menina grandona, cheia de saúde, bota essa menina no basquete, no esporte, não foi? Entendeu? A doutora ficou... Gente, cheia de saúde, uma meninona dessa de boca aberta. E depois disso, foi para cuidar de uma coisa dermatológica da cabeça dela, com um produto que eu usei lá que deu muito na cabeça dela. Só isso. Olha aí, amiga. Remédio, vitamina para engordar, para ficar saudável. Nunca tomou. Vê se ela não parece que não é saudável. Sexta-feira o pessoal chegou aqui, sabe o que eles falaram para mim? O pessoal lá, Diana, Verônica, lá do Pastor Mônica, menina, essa menina tá muito bonita, como é que tá? E as viram a menina nascer, né? Então mandaram, olha só como é que ela tá bonita, tá aí. Você tá entendendo? Nunca, se eu contar para você que ela nunca tomou essas coisas, nunca, não foi nada, sempre criei ela pela fé. Pela fé, gente. Estou te falando diante de Deus. Meu garganta inflamava, botava a mão ao Satanás. Em nome de Jesus. Todo espírito de infecção no pegado vai sair da minha filha. Em nome de Jesus. Daqui a pouco sumia tudo, febre, tudo. Sempre foi assim. 12 anos. Tu acredita nisso? Vou contar com algumas pessoas, a pessoa não vai acreditar. Ah, é bonito. Eu não falo nada, porque a gente fala, o pessoal acha que a gente é bem fanático, mas pastor, você tem alguma coisa contra médico? Nada, mas lá em casa ninguém vai no médico. Só no dentista. Ué, mas vocês são mulher, não faz preventivo? Nosso preventivo é oração. A gente ora para o maligno nunca encostar na gente, porque a gente crê que Jesus Cristo é a nossa enfermidade, gente. Não adianta eu pregar uma coisa para você que eu não creio. Não estou falando para você deixar de ir no médico, não, tá? Você sente que cada um tem uma fé diferente. Você sente que não tem fé, que você precisa de um médico, você vai. Não estou falando que você não ia. Estou falando que lá em casa a gente é assim. E vê aí se tem alguém doente. Estou cheio de saúde. Graças a Deus. Hã? Graças a Deus. Mas quando tem que postar um negocinho, a gente amarra, vamos embora. E tá aí. Hã? Você está entendendo? Então, como que eu vou expulsar um demônio? Como que eu vou mandar embora? Como que eu vou ter autoridade? E aí, se eu estou em pecado, aí eu olho isso assim, eu fico olhando minhas filhas, minha netinha, minha família, como Deus cuida, cuidado deles. Como é que eu vou viver pecando contra um Deus desse, gente? Você está entendendo? E eu sei que isso aí não é porque eu sou santa, melhor do que ninguém, não. Mas é porque eu procuro fazer a vontade de Deus. Que Deus visita a maldade dos pais nos filhos. Se eu fosse uma mulher que tivesse um casinho aqui e ali, entendeu? De vez em quando contar uma mentirinha para tirar um dinheiro de vocês, Deus não estava cuidando da minha família assim, não. Nem podia. Tá pensando que porque eu sou pastor ia passar batido? O juízo de Deus é para todos, gente. Tem isso não. O Saul também era um rei, era um ungido. O que aconteceu com ele, com a família dele? Ele não quis obedecer a Deus. O Eli era um sacerdote, começou a vacilar. O que aconteceu com ele e com a família dele? Hã?
Às vezes vocês veem a minha família assim, legalzinha e tudo, gente, isso não é porque eu sou mais santa, não, mas eu luto contra o pecado, tá? Para Deus manter minha famíliazinha assim, meus pais, minha família, eu luto contra o pecado. Eu vivo igual o Jó, desviando do mal. Entendeu? Só Deus sabe. Quem está mais próximo de mim sabe o que eu estou falando. Que eu sofro tentação, igual vocês, irmão. Eu sou tentada de tudo com jeito, com dinheiro, com namorado, com tudo. Eu só não tenho aquele negócio eu não tenho interesse de ter ninguém. Mas estou falando que às vezes o diabo ainda tenta, mesmo assim ele sabendo que não vai dar, ele ainda tenta ainda. Arrumar outra, mandar mensagem, a Natasha viu lá, tá vendo? E você está entendendo? Tudo isso, graças a Deus, eu não tenho interesse nessa. Isso aí eu fico até rindo da cara dele. Diabo, você podia outra coisa, você podia até me derrubar, mas isso aí, tadinha, tá perdendo tempo, porque eu amava muito meu esposo, eu não tenho interesse em mais ninguém, entendeu? Então isso aí tá perdendo tempo. Mas ele tenta, mesmo quando ele tenta usar alguém para falar mal de mim, mesmo quando ele tenta usar pessoas para falar calúnia, me acusar de coisas que eu não fiz, tudo isso eu passo por isso, pessoal. Viu que eu passei aqui um dia desse? Calada. Se fosse outra pessoa, tinha feito o quê? Você está entendendo? E muitas outras coisas que eu passo tentação. Só que eu não caio, eu não vou fazer a vontade de algo. Eu tenho uma família, eu tenho um Deus que eu tenho que ser fiel a Ele. Para Ele ser fiel a mim, eu tenho que ser fiel a Ele. Para Ele me honrar, eu tenho que honrar Ele. Você entendeu? Tem que ser igual Sadraque, Mesaque e Abednego, não me prostro. As ofertas do diabo, os presentes dele, nada disso. Ele tenta comprar você com brandice, tenta comprar você com presente. Sério, irmão? Aí você está lá passando necessidade, lá daqui a pouco chega vou botar assim um rapaz novo, assim, igual o João, estou dando um exemplo, né? Aí tá passando umas coisinhas lá, daqui a pouco passa uma coroa lá, te deu tudo. Você tá entendendo? O que você tá precisando? É um carro? Vamos lá comprar um carro lá. Entendeu? Tá precisando reformar a casa? Vamos reformar a casa. Irmão, uma cilada. Aí você vai, daqui a pouco você tá no fundo do poço. Eu vi um exemplo de sair pouco tempo atrás, tá? Um casal evangélico. Gente, eles viviam por quase 30 anos ou mais juntos. Sabe o que é uma famíliazinha linda? Lindos na presença de Deus, os filhos na presença de Deus. Muito lindo, gente, muito fofo a família. Família de Deus mesmo. O cara começou com o negócio de internet, cuidado com isso, tá? E conheceu uma mulher na internet, uma coroa. Mas a coroa não estava caidinha não, tá? Coroa de dinheiro, a coroa toda enxuta, né? E começou com as brandices. Quem sabe o que é brandice, pessoal? Levanta a mão. Eu já preguei sobre isso. O que é? Elogios. Você é casado? E aí, você é casado? Ai, poxa, que sortuda sua mulher, que pena que eu não te conheci antes. Tem uns que é diferente, tem uns que até falam, mas eu não sou ciumento, não. Entendeu? Não tem problema não. E começou a elogiar daqui, elogiar dali, elogiar de lá. O que aconteceu? Eles começaram a sair, a mulher que tinha dinheiro começou a levar eles para um lugar chique. Os dois passeavam para cada lugar, misericórdia. E ali já começou, o cara que nunca bebeu, sempre foi evangélico, tinha família, já começou a tomar uma champanhe, mas não sei o que, aquelas bebidas chiques. Irmão, foi indo, sabe o que ele fez? Largou mulher, largou casa, largou família, casamento de quase 30 anos, um cara respeitado, evangélico, os filhos já tudo adolescente. Ele largou tudo, caiu dentro lá com a coroa. Aí ficou tendo relacionamento com a coroa, assumiu ela para todo mundo, postava foto nos lugares chiques, tomando mais Big Night dele lá.
O que aconteceu? A coroa, depois que acabou o casamento, que a mulher não quis mais ele, a coroa deu um chute nele. A mulher também não quis ele. Ele tentou voltar, a esposa dele não quis mais. Ele desgostou-se da vida, começou a beber. Cara que nunca bebeu. Olha, tá desviado. Se tu vê o estado dele, não dá vontade de chorar. Cara, parece que ficou até mais velho. Parece que ficou mais velho. Enche a cara de bebida. Sozinho. Aquela música triste, já viu aquela música de tristeza que as pessoas botam no bar? Aí, nessa TV, eu ouvi aquela música de solidão. Tá desse jeito. A mulher que ele largou continua com Jesus, não arrumou outra pessoa, tá bonito, os filhos tá bonito, ele tá lá largado. Aí ficou igual um bicho. Ele caiu nas armadilhas. Você entendeu? Então o bichinho, ele sabe como armar para derrubar a pessoa. Isso tem que ter muito cuidado. Boa noite, Deus abençoe o William Pereira, Deus abençoe você, Vanessa, né? Todos vocês aí, tá? Em nome de Jesus. Então, pessoal, olha o que ele está dizendo aqui, a tentação de Eva, não é isso? A tentação de Eva e a queda do homem. Gente, eu estou avisando o pessoal. Inclusive o William, que chegou aí agora, depois eu vou botar uma live aí. Se alguém aparecer aí, pessoal, no Facebook, nas redes sociais, mandando mensagem para vocês, dizendo que é meu amigo, sou amiga lá da pastora Fabiana e tal, lá no Face, pedindo vocês ajuda, dinheiro, Pix, irmão, não cai nessa. Não cai nessa não, isso não tem nada a ver comigo, tá? Porque hoje de manhã eu tive que bloquear aí o pessoal aí que estava entrando na internet, na minha lista de amigos, para pedir dinheiro pelo Pix, dizendo que era minha amiga. Então eu não tenho nada a ver com isso não, pessoal, não aceito. E outra coisa, não é todos não, que tem algumas pessoas que é íntegro, algumas pessoas que é séria, mas tem algumas pessoas aí mandando solicitação de amizade, o pessoal, meus amigos no caso, né? Mandando solicitação de amizade aí, se dizendo ser meu amigo. Não é todos não, mas tem uns que tá de maldade aí, pessoal, passando trote aí, pedindo seu zap. Não aceita, vigia, porque o negócio é sério. Glória a Deus. Então, ele está falando aqui, vamos lá. A tentação de Eva e a queda do homem, não é isso? Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo, que o Senhor astuta que todas as animarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Olha só, tu lembra lá que Deus tinha falado para ele? De toda a fruto, vocês poderão comer todo, menos daquela ali. E a serpente foi lá tentar convencer a Eva diferente. Hoje de manhã eu estava pregando sobre isso. Às vezes você vem para a igreja, Deus está te ensinando uma palavra que é para você vencer. O inimigo vai tentar tirar essa palavra do seu coração. Ué, mas é o que? A pastora disse o quê? Olha só, vou tirar Deus daqui, vou botar a pastora. Mas a pastora disse o quê? Que é assim, assim. Não, mas também não é assim, não. Isso aí também é um pouco de exagero, tal. Você está entendendo? Você tem que ter cuidado. O demônio sempre vai tentar tirar de você a palavra que é para você vencer. Porque o demônio ele não tem a revelação da palavra, mas ele conhece a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. E ele sabe o que está escrito. Assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Deus quer operar um milagre na sua vida através da palavra. E o diabo, sabendo disso, o que ele faz?
ele tenta ver se consegue tirar você, para você não fazer aquilo ali que Deus mandou. Você está entendendo? Ou fazer aquilo que Deus falou para você não fazer, igual a Eva. Aí ele disse o seguinte: ora, a serpente que era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: olha o que a serpente falou, pessoal: certamente não morrereis. Olha o que a serpente falou. Demônio usando a serpente, né? Não, mas quem disse que você vai morrer? Não, você não vai morrer não. Gente, está cheio disso. Quem disse que você precisa dar o dízimo? Não, irmão, o dízimo é coisa do Antigo Testamento, você está muito mal informado. Entendeu? Quem disse que não pode tomar os birinates? Você está na igreja? Não, mas lá o Jesus bebia, todo mundo bebia. Só que aquele vinho que está na Bíblia, pessoal, não continha álcool, tá? O álcool foi descoberto 800 anos depois de Cristo. Se bem que a pessoa que tem um vício, né, ela não é uma pessoa, ela não é uma pessoa com problema, desde que ela ouça a palavra de Deus, entendeu? Porque, por exemplo, eu vim para a igreja, eu bebia, fumava, cheirava, e isso aí, muitas das vezes a pessoa faz isso, mas ela nem quer fazer, sabia? Chega um estágio da vida dela que ela quer parar e não consegue mais. Isso aí é uma questão de libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso não impede você de vir para a presença de Deus, não. Porque Jesus, ele disse que é para você vir como você está. E ali é que ele vai te transformar, entendeu? É assim, eu vim do jeito que eu estava. Eu bebia, fumava, cheirava, e através da palavra de Deus, Jesus foi me libertando, entendeu? Isso não impede você de buscar Deus. Tá? Eu não vou porque eu bebo. Não. Você está fazendo tudo errado. Você tem que vir para a igreja. Deus é que conserta a sua vida. Não é você que vai se consertar sozinho. Entendeu? Eu vim do jeito que eu estava. Eu aceitei Jesus do jeito que eu estava. Bebia, fumava, cheirava, mentia. Senhor, o Senhor vai me consertar. E aí eu comecei a orar a Deus, ouvir a palavra e Deus foi me consertando. Jesus não veio para aqueles santinhos, não. Jesus veio para aqueles que precisam de ajuda. Né? Querem uma mudança, mas não conseguem. Mas enfim, eu estou querendo ressaltar aqui que Deus tinha falado para ela não comer, não foi isso? Que um dia que ela comesse daquela fruta, ela ia morrer. Então ele está dizendo aqui, ó. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. A serpente mentiu para Eva: nada, se você comer, você não vai morrer nada. Ó, porque Deus sabe, olha só a teoria dela, Deus sabe que no dia que dele comeres, se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A serpente, o diabo usou a serpente e enganou a Eva. Nada, vocês vão morrer, nada. Deus disse isso, que ele sabe que a hora que você comer dessa fruta aí, vocês vão ser como Deus, vai ficar igual a ele. E ela, que já estava a fim de comer a fruta, o que aconteceu? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável para dar o quê? Entendimento. Mas quem falou para ela que aquela árvore dava entendimento, pessoal? É isso que eu queria que você entendesse. Quem falou para ela que aquela árvore dava entendimento?
Foi o diabo que usou a serpente, não foi Deus que falou isso para ela. Deus falou que se eles comessem, eles iam morrer. E ela acreditou em quem? No diabo. É isso que eu estou falando. Você não pode acreditar no inimigo, gente. Você tem que acreditar em Deus. Às vezes o diabo fala que o seu caso não tem mais jeito, que a sua vida não vai mudar, que você não vai prosperar, que você não vai ser curado. Entendeu? Que nada seu vai dar certo. Você acredita mais no diabo do que no que Deus está falando. Jesus, ele disse o seguinte, que verdadeiramente o Senhor tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores. Por suas feridas, todos nós já fomos sarados. E às vezes o maligno vem e fala para você que nada, você vai morrer, você está doente. Aí você acredita mais no que ele está falando do que Jesus falou. Quer dizer, você vai repetir a mesma história que a Eva. Entendeu? Pastora, só Deus sabe a minha vida do jeito que eu vivo. Eu não consigo prosperar. Eu vivo numa miséria. E aí Jesus está falando, você for fiel a Deus, você vai orando, que Deus vai mudar a sua história. Mas às vezes o maligno vem e fala que nada, você não vai conseguir sair dessa nunca. Sua vida não muda não, nem adianta mais você ir para a igreja, você acredita mais nele do que no que Deus está falando. Não pode ser assim, pessoal. A gente temos que ficar com o que Deus fala, não dar ouvido ao inimigo. Por isso que lá no livro de João, a palavra de Deus diz o seguinte, as minhas ovelhas, elas não ouvem o estranho. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, mas de modo nenhum elas seguirão o estranho. Se você é de Deus, você tem que ficar com o que Deus fala. O diabo tentou fazer isso também com Jairo, lembra? Que ele foi lá pedir a Jesus para curar a filha dele, que a filha dele estava à beira da morte. E aí Jesus estava indo para a casa de Jairo curar a menina. No meio do caminho, demonizou lá o principal da sinagoga, veio correndo e falou para Jairo, Jairo, a tua filha está morta. Para quem fadais mais o mestre? Deixa ele ir. Você está entendendo? O diabo tentou fazer o Jairo desistir. Não adianta mais não, isso não tem mais jeito. Mas Jesus, ouvindo isso, falou o que para ele? Não temas, crê somente. Continuaram eles venceram a batalha. Você entendeu? A gente não podemos cometer o mesmo erro da Eva. De Deus está falando uma coisa, você está fazendo outra. A mesma coisa está escrito lá no livro de João, de Hebreus, está escrito assim, obedecei a vossos pastores. Hoje, a gente quase não comenta sobre isso, porque não convém comentar, então deixa quieto. Mas a Natasha, hoje eu estava comentando com a Natasha, a gente estava conversando, se não é um fala mal, comentar. Porque ela viu uma pessoa me ligando hoje, ela viu como é que estava o estado da pessoa. Aquela hora que a gente estava conversando lá, ela viu o estado da pessoa, como é que a pessoa está. Que a pessoa falou para mim pelo telefone. A pessoa está toda arrebentada nos dois termos que eu estou falando, espiritualmente falando e fisicamente. Toda arrebentada a pessoa está. Olho roxo, todo estourado. Mas sabe o que é isso? Ela não obedece, só Jesus. Já conversei com ela, falei com a Natasha, falei, Natasha, eu parei várias vezes perto dessa irmã. Irmã, não vai por esse caminho, irmã, isso aí não é de Deus. Minha irmã pula fora disso, a irmã não ouve. Sabe aquela pessoa que te ouve, mas não obedece? A pior coisa que tem, pessoal, é aquela pessoa que não obedece pastor e pastor e perde grandes bênçãos. Porque o Naamã, ele foi curado de uma lepra, porque ele ouviu a palavra e obedeceu pela boca de quem? A palavra era de Deus, mas foi pela boca de quem? De um profeta, do Elias, do Eliseu. Há uma mulher lá que ela não tinha nada dentro de casa, estava correndo o risco de perder os filhos, estava toda endividada. Tem uma mulher na Bíblia que o marido dela morreu, ela ficou viúva, ficou cheia de dívida. E os credores estavam ameaçando tomar os filhos dela para levar como escravo para trabalhar para eles, porque antigamente tinha isso.
Você não tinha condições. Um exemplo assim, se N anos você estava devendo uma pessoa e não tinha condições de pagar, naquela época eles tinham direito de levar o Miguel. É terrível, né? Graças a Deus que hoje em dia não é mais assim. Senão... Aí o que acontece? Eles queriam levar os 2 filhos dela como escravo. E a mulher não tinha nada dentro de casa, coitada. Só um botijão de azeite. A mulher estava na miséria mesmo, cheia de dívida. E ela foi procurar um profeta. É um porta-voz de Deus, um mensageiro de Deus. E o profeta foi, Deus usou o profeta e falou para ela, vai lá, pega vasos emprestados com todos os seus vizinhos. Ele perguntou, o que você tem na sua casa? Ah, uma botijinha de azeite. Então você vai lá, pega vasos emprestados com todos os seus vizinhos, leva para sua casa. Fecha a porta e enche os vasos todinhos, gente. Era uma botijinha de azeite que ela tinha, não era um carro vivo não, gente. Ela podia até chamar o cara de doido, né? Você tá caducando? Não chega a ter nem um litro de azeite lá, você tá mandando eu encher todos os vasos, mas ela obedeceu. Ela foi para casa, pegou os vasos, botou tudo lá, encheu aqueles vasos todos. E os vasos foram cheios de azeite. Depois ela voltou lá no profeta e falou, ó, enchi tudo, o que eu faço agora? Ele, agora você vende, paga a tua dívida e vive do resto. Naquela época, o azeite é como se fosse assim, o azeite era muito caro, gente. Aquela mulher virou como se fosse uma empresária de azeite. Ela pagou a conta dela, por quê? Antigamente a maioria dos pratos eram feitos com azeite. E a energia elétrica, só tinha luz em casa quem tinha azeite. Porque antigamente não tinha energia elétrica, era aquelas... como é que era o nome daquilo, Natasha? Hoje em dia, um tempo atrás era lampião, mas não é lampião que se fala. Que até as 10 virgens levou. Lamparina, isso aí. Era lamparina, era feita, era acesa para clarear dentro de casa com azeite. Então, o azeite era caro. E a mulher teve o problema dela resolvido. Mas por quê? Porque ela ouviu o profeta. Entendeu? Já tem alguns que se deu mal, por exemplo, Saul. Saul ouviu o profeta Samuel. Deus usou o profeta Samuel para mandar ele fazer uma coisa, ele fez outra, deu tudo errado. Entendeu? Então, pessoal, às vezes tem pessoas que estão sofrendo, pastor, você gosta disso? Gosto não, gente. Deus me livre, eu fico falando com Deus, essa pessoa já era para estar lá na frente. Já era para ter vencido, já era para ter dado a volta por cima. Mas às vezes a pessoa não leva muito a sério o que o profeta está falando, o porta-voz de Deus. Você está entendendo? Pastora, mas aí é só o profeta, não é a mulher, irmão, pelo amor de Jesus Cristo. Eu tenho que voltar a fazer um estudo na Bíblia. Ó, profeta é um mensageiro de Deus. Existe profeta mulher e existe profeta homem, só que a mulher profetiza. Na Bíblia, você vai ver lá no livro de Lucas, se não me falha agora, não sei se é Lucas 1 ou Lucas 5, acho que é Lucas 5. Você vai ouvir falar sobre a profetisa Ana. Era uma viúva de quase 80 anos. Ela foi casada há 7 anos, depois ficou quase 80 anos que ela servia só a Deus, a profetisa Ana. Tinha a profetisa Uda, né, no Antigo Testamento. A Débora, que era juíza e era uma profetisa do povo de Israel. A Miriam era uma profetisa. Aí vamos falar lá da Raquel. Raquel era uma pastora de ovelha. Vamos falar lá da Dorca. Dorca era uma discípula. Entendeu? Então a pessoa falta de informação. Inclusive, pessoal, eu estou até para fazer um vídeo sobre isso, tá? Que tem pessoas que pregam aí que não existe pastora mulher. Por causa de 2 versículos na Bíblia que distorceram tudo, gente. Depois eu vou mostrar isso aí a vocês, tá? Gente, Deus não faz acepções de pessoa. Deixa eu te explicar. Você sabia que nós somos mulher só na alma e no corpo?
Hã? Porque todos nós somos um espírito. Não é que você é masculino, não. Você é mulher na alma e no corpo. Mas todos nós somos espírito. E Deus, ele diz assim, o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não se relaciona com a gente no corpo, não, gente. Isso aí é só marido e mulher. Entendeu? Marido e mulher, para reproduzir, o certo é esse, é o homem e a mulher. Vocês têm contato de casal pelo corpo. Deus não. Deus, ele não é carne. Deus não é carne, Deus é espírito. E ele se relaciona comigo e com você em espírito, não na carne. A carne é apenas um lugarzinho que você está aqui morando nele. Então, para Deus usar, na visão de Deus, tanto faz homem ou mulher. A gente é uma mulher diferente no corpo. No espírito é a mesma coisa. Ele disse, né? O Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E depois eu vou esclarecer isso aí para o pessoal, porque eles falam isso por causa de um versículo que diz que Deus não autoriza que a mulher ensine o marido. Eles tiraram o marido. Eles tiraram o marido. Deus não autoriza que as mulheres ensinam. Mas eles tiraram o marido, gente. Não ensine o marido. Não é a igreja, é o marido. Porque realmente o marido, ele é o cabeça da mulher. A mulher não tem autorização de ensinar o marido dela, mas não está falando da igreja. Você está entendendo? Eles arrancaram o marido e deixaram só que Deus não autoriza que a mulher ensine. Cortaram o versículo, gente. Explicaram tudo errado. E um outro versículo que diz que ele diz que as mulheres devem aprender em silêncio. Eles tiraram aprender. Disseram que a mulher tem que ficar em silêncio na igreja. Irmão, não é só a mulher. Os pessoal que está aprendendo tem que ficar em silêncio na igreja. Mulherada, não vai ficar chateada comigo não, tá? Mas pastora, por que ele falou, se ressaltou mais as mulheres? Se todos têm que ficar em silêncio. Será que cientificamente foi comprovado que a mulher fala muito mais do que o homem? Você tá entendendo? Vai ver que a mulherada ficava conversando dentro da igreja. Não tem igreja que é assim. O pastor tá pregando e a mulher fica lá, aquele creme que eu comprei na Avon semana passada. E o pastor lá tá lá pregando e a pessoa, eu gostei mais daquele da Jequiti. Como é que é? Da Jequiti. Aí o apóstolo Paulo falou, as mulheres aprendem em silêncio aí, por favor. Mas, irmão, eles falaram lá, aprendam em silêncio. Aonde está escrito isso? Pelo amor de Deus, que a mulher não pode pregar na igreja. Foi por causa desses dois versículos e botaram isso. Distorceram tudo. Não autorize que a mulher ensine. Tirou o marido. Aí ficou só ensine. Mas aí ensine o marido. Você está entendendo? Então a gente tem que vigiar, pessoal. Olha, eu vou te falar, não. A Yasmin, até nossos filhos, tem revelação, sabia? Assim, revelação em termos da palavra. A Yasmin estava falando, mãe, o Sansão foi um juiz do povo de Israel. Essa revelação foi para mim, tá? De Deus para mim. O Sansão foi um juiz do povo de Israel. E ele caiu, pessoal. Ele era um homem, ele caiu com a Dalila. E a Débora foi juíza do povo de Israel, uma profetisa, mas ela não caiu não, uma mulher. E aí? Salomão, o rei mais sábio, caiu com uma mulher. E a profetisa Débora, a Ana, você não vê que essa mulher caiu não, gente. A Ana também foi até o final, a rainha Esther lideraram ali, não caíram não. Você entendeu? Então não tem essa não, filho. O negócio é sério, entendeu? Estou dizendo que o homem é errado, que o homem cai e a mulher não. Não estou dizendo isso, mas estou dizendo que por ser mulher e homem não significa nada se a pessoa vai cair ou não. Você entendeu? Não significa que a mulher é mais, como o pessoal costuma dizer, né? Mais fraquinha, vai cair, mas nesse caso ela não caiu. Nesse caso, esses homens aí foram um pouquinho mais vulneráveis que elas, né?
Então, tem muita gente falando coisa da Bíblia que não está escrito. Você vai em cima daquilo ali. Tá indo aonde? Lá é pastor, pastor. Ih, pastora! Nunca vi pastora mulher. Que Deus não deixou a mulher pregar. Onde que está escrito isso na Bíblia? Tem um montão de gente perdendo bênção séria. Às vezes a bênção dele está na mão de uma pastora mulher. E a pessoa está perdendo a bênção dela. Entendeu? É isso, gente. Deus não quer saber se é mulher, se é homem. Deus quer saber se obedece. Se obedecer, ele usa até uma criança. Glória a Deus. É isso que ele quer saber. Então ele está dizendo aqui, ó. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis. Não, a gente não estava aqui não, né, gente? A gente estava onde? No 6, né? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradava aos seus olhos, a árvore desejava para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. E deu também a quem? Seu marido. Ela pecou e ainda fez o marido pecar. Agora, para a gente resumir tudo, para a gente ir embora. Quem entendeu aí o que é o pecado? Pecaram, né? Aqui eles pagaram o preço aqui. Aí eles eram mortal, foram condenados à morte, foram expulsos do jardim, se separaram de Deus, passaram lá lutas, né? Por causa do pecado dele, depois tiveram lá 2 filhos, um matou o outro, foi coisa séria. Tudo depois que o pecado entrou. Ou seja, resumindo, o pecado, pessoal, é transgressão. O pecado é a desobediência. O que Caeva fez aqui? Ela desobedeceu uma ordem de Deus, sim ou não? Tudo que eu aprendo pela palavra, que eu não faço, eu estou fazendo o contrário, eu estou desobedecendo a Deus. Tudo que o meu pastor falou lá, não, vai por esse lado, não faz isso, que eu desobedeço, é um pecado. Sim ou não? Vocês entenderam, pessoal? Sim? Então vamos supor assim, tem uma coisa só, que eu não estou obedecendo. Ali o pastor falou, mas não, eu acho que é assim mesmo. Eu não estou obedecendo. O que acontece comigo? Isaías 59. Eu preguei outro dia. Isaías 59. Acharam aí, pessoal? Que aqui, gente, é tudo dentro da palavra, não tem nada fora da palavra. Entendeu, pessoal? Sim ou não? O pessoal vem falar um negócio para mim, que é assim, que é assado o evangelho. Eu vou procurar isso na Bíblia. Mas não pode isso, só pode aquilo. Está escrito na Bíblia? Sim. Não. Então, não é. O que Deus falou está na Bíblia. Lá no Isaías 59, gente, agora chegou uma parte muito importante. Pastora, se Deus me ama, Deus me ouve minhas orações, Deus quer me ajudar, por que parece que está tudo errado na minha vida? Eu oro, as coisas dão tudo o contrário. Aí que você tem que reparar, de repente tem um pecado na sua vida. E um só é o suficiente para separar você de Deus. O pecado, pessoal, separa a gente de Deus. Deus quer ajudar a gente, mas o pecado fica na frente, o pecado impede. Você entendeu? Aí, nós separados de Deus, o inimigo, não é Deus que castiga a gente não, tá? Tem gente que pensa, que eu vivo no pecado, vivo fazendo coisa errada, Deus vive me castigando. Você está pensando muito errado. Deus, ele não veio para destruir as almas, ele veio para salvar. O ladrão é que veio para roubar, matar e destruir. O Judas, ele não ouvia muito conselho de Deus. O Judas tinha um pecado. Ele andava com Jesus, mas o interesse do Judas era sacolinha. Era o dinheiro que era arrecadado na igreja, que ele pegava uma parte do dinheiro para ele.
Então ele tinha esse pecado com ele. Jesus ensinava, mas ele não largou aquele pecado. Chegou uma hora que ele ficou tão doido por dinheiro que ele resolveu vender o próprio mestre, vendeu Jesus por 30 moedas de pratas. E aquele pecado que ele cometeu, ele foi indo até o suicídio. A Bíblia diz que Satanás entrou no Judas por causa daquele pecado, foi uma brecha que ele deu. Satanás entrou no Judas e Satanás fez ele se suicidar. Mas não foi Deus que fez isso com Judas, pessoal. Jesus não levantou um dedo contra Judas, muito pelo contrário. Quando ele veio trair Jesus, Jesus ainda falou para ele: que fez a mim, amigo? Ainda chamou ele de amigo. Então quem destruiu Judas não foi Deus. Foi o próprio pecado dele, porque o pecado, ele traz consequências. Abre uma porta, ele separa você de Deus. Abre uma porta e o maligno entra. E ele entrando, é ele que tenta destruir a sua família, a sua paz, a sua saúde, a sua prosperidade. É ele que faz isso. Você está entendendo? É Jesus veio libertar a gente do nosso pecado. Ele veio para você se arrepender dos seus pecados, pedir força a ele, para você sair daquele erro e sua vida mudar. Glória a Deus. Então, olha o que ele está falando aqui, ó. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Porque, pastor, eu oro, mas parece que Deus nem está me ouvindo. Mas Deus está falando, por que isso está acontecendo? Mas, gente, preste bem atenção, esse versículo 2 aqui, você tem que guardar isso no seu coração, porque eu já guardei. Eu já fixei ele dentro do meu coração, eu tenho consciência disso, tá? Guarda isso no seu coração, olha só. Mas as nossas iniquidades, os nossos pecados, pecado é a mesma coisa que iniquidade, ó. Mas os nossos pecados fazem separação. A outra, talvez sua Bíblia esteja divisão entre vós e o nosso Deus. Gente, está tudo explicado. Pastora, por que nada meu dá certo? Por que está dando tudo errado? Por que eu luto, não consigo? Por que eu oro, eu vou para a igreja, eu jejum, mas nada acontece? Você tem que ver se não tem nenhum pecado na sua vida. Porque a palavra de Deus está dizendo, está escrito, pessoal, Isaías 59, versículo 2, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Ele separa você de Deus. Se o pecado separa a gente de Deus, como que Deus vai ouvir a gente? Como que Deus vai me ajudar se eu estou separado dele, pessoal? Estão entendendo direitinho? Abre seu coração para você entender. Por isso que às vezes dá tudo errado, porque você está separado de Deus. E Jesus disse o quê? Sem mim, nada podeis fazer. Se você estiver separado de Deus, como Deus vai te ajudar? Pastora, mas Deus não abandona ninguém. Não é bem assim, irmão. Mas se a palavra está dizendo que os pecados separam a gente de Deus, separa. Separou Adão e a Eva. Você está entendendo? Ah, mas aí nós estamos vivendo na época da graça. Jesus é graça, irmão. Jesus é graça. Mas se você for para o Novo Testamento, hoje eu preguei o Novo Testamento. O Evangelho todinho do Novo Testamento fala de arrependimento. Foi a primeira pregação do João Batista, que veio preparar o lugar do Messias. Depois de João Batista veio Jesus. Arrependei-vos, para que seja perdoado o nosso pecado, para que venha o tempo de refrigério, e que os discípulos pregando isso, pessoal. Pecado nunca vai deixar de ser pecado, não, gente. Sempre foi. O salário do pecado é a morte. Ele faz separação entre eu e Deus. Então, se você tiver um pecado na sua vida, eu já expliquei aqui, tá? Pastor, mas todo mundo peca. Tudo bem, não existe ninguém perfeito. Uma coisa é você estar servindo a Deus, está lutando, sem querer você cair no pecado.
Você vai pedir perdão a Deus, primeira epístola de João, né? Acho que é 1, versículo 9. Se fores fiel a confessar os seus pecados, eu serei fiel e justo para te perdoar e purificar de toda iniquidade. Você vai abandonar aquele pecado. Você caiu numa transgressão. Outra coisa é quando você vive no pecado, aí é diferente. É um pecado que você não abriu mão ainda. Você carrega ele. Tem gente que carrega o pecado há anos. É uma pessoa, por exemplo, tem 30 anos atrás alguém me feriu, fez um negócio, eu nunca perdoei essa pessoa. A palavra de Deus diz o quê? Marcos, capítulo 11, versículo 25. Quando estiveres orando, perdoa se tendes alguma coisa contra alguém, para que o Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Quer dizer, é um pecado eu não perdoar? É. Então eu posso estar vivendo 30 anos no pecado. E aí, 30 anos, eu vou para a igreja, eu tomo Santa Ceia, eu oro, eu subo um monte, eu desço um monte, mas eu tenho alguma coisa que está me separando de Deus. E é isso que não está deixando minha bênção acontecer. Vocês estão entendendo, gente? Sim ou não? Hã? Há 30 anos que eu vou na igreja e tudo, mas eu tenho uma pessoa que eu odeio. Aquela ali, pastor, desculpa, mas aquela não passa na minha garganta. Lucas 6, 27. Mas a vós que ouve, digo, amai a vossos inimigos. E eu odeio aquela pessoa, já há 30 anos. Eu até fiz que ela não existe. Naquilo ali, Deus me perdoe. Aí eu vou para a igreja, tomo Santa Ceia. Eu sei lá, faço parte de um grupo lá da igreja. Ou oro, subo um monte, desço um monte, jejum. Só que eu estou num pecado. Pecado é o que, pessoal? Quando eu deixo de obedecer, não é isso que a Eva fez lá, quando eu desobedeço o mandamento. Eu estou em pecado. Eu estou separada. Eu estou na igreja, mas estou separada de Deus. E sem ele diz, sem mim, nada podes fazer. Eu estou 50 anos na igreja, mas eu não devolvo o dízimo. Ai, pastor, essa é a única parte que nem vem falar comigo. Estou com Deus há muito tempo. Falar em dízimo comigo, acaba comigo. Eu tomo a Santa Ceia, eu vou para o monte, eu subo um monte, eu desço um monte, mas eu estou em pecado. Por quê? Malaquias 3, né? Versículo 7. Ele falou lá, né? Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus mandamentos e não guardaste meus estatutos. E vós dizeis, em que a gente não está te obedecendo? Mais ou menos assim. Ele disse lá, roubarás, pois o homem é Deus, todavia vós me roubais. Em que? Nos dízimos e nas ofertas lançadas. Então, pessoal, eu posso estar na igreja e separado de Jesus. Essa revelação é muito forte, tá? Deus me deu essa revelação hoje de manhã. Você pode estar na igreja. Mas por que eu estou na igreja e minha vida não anda? Mas por que eu estou na igreja, mas não dá nada certo para mim? Por que eu oro e não acontece nada? Mas as vossas iniquidades, eu vou separar, pecado, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Gente, vocês entenderam direitinho? O pecado encobre você. Deus não consegue nem te ver, nem te ouvir, porque o pecado entra na frente. Aí eu estava explicando cedo, Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado, pessoal. Ele ama-me, Ele ama você, mas a santidade de Deus não consegue suportar o pecado. Vocês entendem isso, sim ou não? Deus não consegue suportar pecado, Ele é santo. Então Ele me ama, mas sem meus pecados. Não adianta eu chegar lá, entendeu? É mais ou menos assim, eu dei um exemplo cedo. Você que tem um filho, seus filhos eram pequenininhos, estava dando um exemplo. Vamos supor assim, gente,
Eu sei que o exemplo é meio esquisito. Mas vamos supor que ele não vai fazer isso também, que ele já tá um rapazinho, né? O Guigui sai pra brincar lá na rua. Corre daqui, corre de lá, corre daqui, corre de lá. Você ama ele? Vocês, é claro que vocês amam. Você é seu filho de vocês. E, inclusive, o único filho, né? Então o amor de vocês é tudo pra ele. De filho, né? Tudo pra ele. Aí o Guigui corre pra cá, corre pra lá, corre daqui, corre pra lá. Daqui a pouco o Guigui, sem querer, escorrega lá, cai dentro de uma fossa. Irmão, você já viu uma fossa suja, como é que é? Aquilo é cheio de detrito, coisa fedorenta. Aí lá vem o Guigui, totô no cabelo. Você não tomou um susto quando ele chegar. Meu Deus, o que aconteceu com você? Ih, mãe, caía dentro da fossa ali, sujei tudo. A roupa cheia de totô. Você ama ele, não ama? Você ia lá, tadinho, vem cá com a mamãe. E lambrecar você, ele, tudo de totô. O que você ia fazer? Primeiro, não é só por causa de você, por causa dele também. Seu cuidado com o seu filho. Talvez seu filho todo sujo na brecar, você vai querer cuidar dele. Passa já pro banheiro, vai que eu vou ver uma roupa pra você. Irmão, você vai dar lá um shampoo pra ele lavar o cabelo. Entendeu? Tira isso tudo aí. Aí depois ele limpinho, cheirosinho. Aí na hora de jantar lá, você vai abraçar ele. Não. Mas não é porque você ama ele, você vai falar, não, meu filho, não esquenta a cabeça não, vem cá com a mamãe, senta aqui na mesa, vamos almoçar aqui, tô caído. Você não vai fazer isso, vai? Você vai fazer isso? Sim ou não? É mais ou menos assim, Deus ama a mim e a você, mas o pecado ele tem nojo, ele não quer o pecado, ele quer limpar você. Por isso que ele enviou o único filho dele. Deus não enviou o filho dele para a gente continuar no pecado, pessoal. Ele enviou o filho dele para tirar o pecado do mundo, para limpar você. Porque ele ama você, ele ama, mas o pecado não. E eu estou dando um exemplo da fossa, você desculpa eu falar, porque a palavra de Deus diz que o pecado é uma imundície, para Deus é. Você está entendendo? Deus chama o pecado de imundo, por isso que ele fala que vai nos purificar. Vós já tem sido limpo pela palavra que vos tenho falado, que é a água da vida. Você está entendendo? Aí ele falou lá, vinde a mim, mesmo que você esteja pecado tanto, né? Que se você esteja até como escarlate, tanto pecado, você vir a mim, eu vou te purificar, te deixar mais alvo que a neve. Então Jesus está sempre falando em purificar, limpar você. Ele ama você, mas ele não ama o pecado. A porta é estreita, pessoal. A palavra de Deus diz, porfiai por entrar na porta estreita, porque larga é a porta que leva à perdição. Muitos têm entrado por ela. Por que é estreita? Você passa. O seu pecado não passa nessa porta. Por isso que a porta é estreita. Você passa. Ele deixou a porta certinha, a sua pontinha. Meus filhos vai passar, mas o pecado não. Não tem espaço para o pecado. Entendeu? Aí ele falou, largue aquela que vai para a perdição. Largue aquela que passa pecado, passa iniquidade, passa tudo. Aquela lá leva para a perdição. Mas a que vai para o céu é estreita. A que vai para o céu tem que largar o pecado. Tem que haver uma renúncia, porque não tem como eu querer Jesus e o pecado ao mesmo tempo. Eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu fico com o meu pecado, ou eu abandono meu pecado e fico com Jesus. E muitas das vezes você não consegue abandonar o seu pecado sozinho, não. Você tem que querer. Você tem que ir até Deus, Senhor, me dá força. Eu estou confessando que eu fiz, mas preciso que o Senhor me purifica. Ele veio para purificar, porque ele falou lá, né? Se for de fiel confessar os seus pecados, serei fiel para te perdoar e purificar de toda iniquidade. Tem que tirar isso de você, não é só você pedir perdão e pronto. Jesus quer limpar você. Você está entendendo? Estou dando um exemplo. O Guigui chega lá, mãe, me perdoa. Eu não era para ter desobedecido, a senhora desobedeci e cair na fossa. Você perdoa ele, mas vai ficar por isso mesmo? Hã? Não,
Não, eu te perdoo, mas vai pro banheiro tomar um banho. Entendeu? Vai dar você ficar aqui dentro de casa desse jeito, eu tô caído. Sim ou não? A mesma coisa é Deus, eu te perdoo, mas tem que purificar isso aí, tem que abandonar o pecado. E o pecado faz uma separação entre nós e Deus, por isso que às vezes você ora. Eu falei hoje cedo, gente, essa dica é infalível. Se você não vencer com essa dica, aí eu não sei mais não como é que você vai vencer. Só tem dois motivos para suas coisas estar dando tudo errado. Só tem dois motivos que Deus possa não estar te ouvindo. Qual é o primeiro? Pecado. Você acabou de falar aqui, faz separação entre você e Deus. E olha aqui, e encobre o seu rosto de vós para que não vos ouça. Quer dizer, vai impedir Deus de te ouvir. Você tem que abandonar o pecado. Qual é o outro motivo que Deus não ouve? Se você não estiver crendo, Deus, não que Ele não te ouve, mas se você não crê, é impossível Deus agir na sua vida, que tudo é possível ao que crê. Você tem que lutar contra a incredulidade, isso atrapalha Deus. Porque está dizendo assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Se crer, verás a glória de Deus. Você tem que crer. Eu estou passando mal. Pastor, a senhora está passando mal? Nem parece. Eu estou falando um exemplo, pessoal. É um exemplo, tá? Eu estou passando mal. Aí chega o meu pastor, chega alguém. Ó, pelas feridas de Jesus você já foi sarado. Jesus já levou suas doenças. Vou orar, vai ficar curado agora. Mas eu não creio. Ah, sim, mas eu já estou com esses sintomas 5 dias. Na minha mente, né? E o médico falou que é trombose, não sei o que. Quer dizer, não, o pastor vai morrer de orar por mim. Eu não estou crendo. Esses dois motivos, só esses dois motivos que atrapalham Deus de operar na sua vida. Só esses dois. Se você tirar esses dois, não tem para onde correr, irmão. Você vai ser abençoado muito. Você vai ter uma vitória atrás da outra. Não tem como você deixar de ser vencedor. Agora você tem que tirar o pecado e tirar a dúvida, a incredulidade. Você entendeu? Isso está escrito lá no 2 Crônica. A gente não vai lá não. 2 Crônica 7:14 está escrito lá: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, tem que abandonar o pecado. Aí eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí Jesus disse, agora meus olhos estarão atentos a este lugar e o meu ouvido atentos à oração desse lugar. Quer dizer, Deus fez uma promessa, agora eu vou ouvir vocês. Mas porque tirou o que, pessoal? Pecado. Porque tem gente que pensa o seguinte, que, não, mas aí todo mundo peca. Um pecadinho não tem nada demais. E a pessoa continua com aquele pecado, mas ela não entende que quando Jesus deixou a porta aberta lá em 1ª Epístola de João, ele deixou um aviso. Quer ver? Vamos lá rapidinho para encerrar. Não é para você viver no pecado e achar que isso é normal, não, gente. Não é normal. Ele deixou isso aqui para aquela pessoa que está vivendo, lutando contra o pecado, tá se esforçando para obedecer e falhou com Deus. É diferente. Entendeu? Ou aquela pessoa que quer sair daquele pecado, que precisa da ajuda de Deus para ser purificado. Não é para a pessoa achar que, não, Deus vai me aceitar assim mesmo, isso é normal, todo mundo vive no pecado. Hoje em dia, gente, tem muita gente sofrendo por causa disso. O pessoal, não é todos, né? Mas tem muita gente que enfeitou, eles agem a respeito do pecado como se aquilo fosse natural. E não é natural, isso simplesmente custou o sangue, custou a vida do Filho de Deus, gente. Não é algo normal, não. Foi um grande preço que Jesus pagou na cruz para nos libertar do pecado, para a gente se acomodar no pecado. Não, gente.
Foi um alto preço que foi pago. A gente tem que lutar contra, né? Olha o que ele está dizendo aí. Primeira Epístola de João 1, versículo 8. Se dissermos que não temos... peraí. Versículo 8. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Deus sabia que todos nós iríamos falhar. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e os pecados e purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso, a sua palavra não está em nós. Agora preste bem atenção nesse versículo aqui, ó. Quase ninguém lê ele, ó. Meus filhinhos, estas coisas escrevo para que não pequeis, não é isso? Ele está falando aqui, eu estou escrevendo essas coisas para vocês não pecar. Não é para vocês pecar voluntariamente e achar, não. Isso aí todo mundo peca, Jesus já entendeu, não é isso. Ele está dando um aviso, meus filhinhos, não pequeis, não é para vocês pecar. Ele está falando, meus filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis, é para você não pecar. E se alguém pecar, temos um advogado para o Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas também do mundo. Então ele está falando aqui, se você pecar, você tem um advogado. Mas qual é o conselho do Espírito Santo aqui? Não pequeis, é para me esforçar para não pecar. Me esforcei sem querer eu cair, você tem um advogado. Mas não viver no pecado, pessoal. Viver. Se tem alguma coisa na sua vida que você sente que aquilo é um pecado, pastor, eu sinto. Você tem que pedir força a Deus para sair dali. Eu vim para a presença de Deus, eu bebia. Fumava, cheirava, mentia, fazia uma coisa de coisa. Só que eu, quando comecei a ouvir a palavra, eu comecei a lutar para largar aquilo ali. Eu não me conformei, vocês estão entendendo? Ah, tá bom, já estou na igreja mesmo, Deus já me aceitou assim mesmo, vou ficar assim mesmo. Não, irmão, eu lutava contra aquilo. Deus, pelo amor de Deus, tira isso de mim, tira esse vício, tira essa mania, tira esse jeito. Eu pegava o sal da campanha lá do pastor Mota, jogava na boca, Deus me liberta desse vício, eu não quero ser assim, eu lutei contra os meus pecados. Entendeu? A gente não pode se conformar com aquilo ali, pessoal. Deus falou para você vir do jeito que você está, mas Ele não falou, permaneça assim para sempre. Você não falou não, gente. Não falou, Ele falou que tem que haver uma mudança, glória a Deus. Então, se você se esforça para colocar a palavra de Deus em prática, sem querer você caiu, você tem uma porta de saída. Se você for fiel e confessar, Deus vai te perdoar. Mas você tem que pedir a Deus, Senhor, me purifica também, tira isso de mim. Eu quero ser diferente, eu não quero mais fazer essas coisas. Entendeu? Então, pessoal, aprenda isso. Duas coisas que é as principais, que pode estar impedindo uma bênção na sua vida. Um pecadinho que seja que você não confessou, que você não largou. Ou a outra, você não está crendo, não existe uma dúvida no seu coração, você não está conseguindo crer e confiar em Deus de todo o coração. É só isso, não tem bicho de 7 cabeças. Se você começar a pedir a Deus isso, orar nesse sentido, você vai ver que tudo vai mudar. Pai, me ajuda a crer, tira de mim até aqueles pecados que eu não conheço, me dá força para me fazer diferente. Não é que você vai ficar pronto, não, gente. Pastor, se eu fizer isso, eu vou ficar prontinho? Não, a gente sobe para a glória aprendendo. A luta contra o pecado é diária, sabia? Porque todo dia o diabo levanta uma coisa para tentar você, todo dia.
E às vezes ele usa até pessoa da família. Se deixar, ele usa pessoa dentro da tua casa para tentar derrubar você. É um negócio sério. Entendeu? Porque o José, quem é que prejudicou o José? Os irmãos dele. Quem é que matou lá? Foi quem que matou quem, Natasha? Natasha sabe. O Caim matou o Abel. Quem era eles dois eram o quê? Não estou falando só irmão, estou falando de irmão não, mas o diabo tenta usar. Quem derrubou a Safira? Oi? E quem derrubou o Adão? Entendeu? Se deixar, ele levanta até dentro da tua família mesmo para tentar destruir você. Coisa séria. Você tem que ficar muito esperto. Glória a Deus. É um parente que vem querer falar mal do outro parente para você. É pecado. Jesus falou que isso não é para você falar mal do seu próximo. Entendeu? Mais próximo do que o estranho é do teu sangue, também é próximo. Aí chega alguém lá na tua casa e vem falar do outro parente para você. Cuidado com isso. Vamos supor, você é filha, aí vem uma pessoa falar do seu irmão, da sua irmã. Poxa, você trata sua mãe tão legalzinho. Mas Getúlio não é assim não. Getúlio só vive maltratando ela, quer dizer, você está ouvindo, isso é pecado. Vamos orar pelo Getúlio. É isso que o diabo faz. Tem que ter cuidado. Gente, vamos orar então em nome de Jesus, senão daqui a pouco vai virar uma vigília. Aí já viu. Aí até amanhã vai estar todo mundo com sono pro podcast. Glória a Deus. É isso mesmo, Natasha? Podcast, não é isso? Eu tô aprendendo a falar, já chegar lá. Às 19 horas, hein, pessoal? Não perca não, hein? Tá? Deus abençoe aí. Vamos orar, pessoal? Medita nessa palavra, pessoal. Não sai daqui e esquece isso não. Medita. Entendeu? Foge do pecado e creia. Confie em Deus de todo o seu coração. Que Deus vai operar. E às vezes você está passando um problema muito sério com família. Presta atenção. Jesus disse, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Permaneça em oração, amar, repreende o espírito, que aquele mal vai sair e a família vai ser liberta. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus, agradecer ao Senhor por esse recado, por essa palavra que o Senhor nos enviou. E eu oro por essa pessoa, Pai, que precisa de um milagre, precisa de uma mudança. Oh Deus, essa pessoa que precisa de um milagre urgente no seu casamento, na sua prosperidade, na sua saúde. Opere o seu milagre, Pai, em nome de Jesus. Essa pessoa que se sente um pouco cansada, essa pessoa, Pai, que está sofrendo perseguições, injustiça. Ajude essa pessoa, Pai. Ou até mesmo essa pessoa que sente que tem alguma coisa na vida dela, Pai. Deus, eu sinto que tem uma coisa que eu sinto que eu não agrada o Senhor, é um pecado, Deus não concorda, mas a pessoa não tem força para largar isso. Como o apóstolo Paulo falou assim, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Pai, tem pessoas que ela quer mudar, quer ser diferente, mas ela não consegue, quando ela tenta, ela não consegue, faz tudo errado de novo. Ajuda essa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, muda toda a história. E eu paraliso toda a ação do mal, exigindo que saia do casamento, da prosperidade, dos filhos, da saúde, da casa. Sai agora em nome de Jesus da vida de cada pessoa, vai embora e nunca mais torne a voltar em nome de Jesus. Pai, eu estou abençoando cada um deles, que a semana deles seja de resposta, de oração, seja diferente, Pai.
Em nome de Jesus, que nós estamos servindo a um Deus vivo, poderoso, e que o Senhor venha responder cada um que está orando comigo. O milagre, a bênção que essa pessoa está pedindo, venha acontecer em nome de Jesus. É assim que eu estou orando, abençoando a todos. Peço que o Senhor receba dízimo, ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor disse que honrarei. Honra cada pessoa, Pai. Cubra com teu manto sagrado e leva todos em paz em nome de Jesus. E vocês digam assim seja e graças a Deus, pessoal. Glória a Deus. É isso, não duvida de Deus. Conversa com Deus. Senhor, se eu errei, estou pedindo seu perdão, me dá força para me crer que eu preciso do meu milagre. E Ele vai te dar, gente. Não é difícil Deus operar um milagre na sua vida, não. Não é difícil. É só uma conversa com Deus, largar aquilo que Ele não concorda e aí crer. Só isso. Glória a Deus, tudo é possível ao que crer. Amém? Glória a Deus, gente. Então vamos na paz do Senhor Jesus. Desejo aí uma boa noite, seus irmãozinhos. Pessoal do Face, Deus abençoe todo o pessoal do Face. Glória a Deus. Gente, eu já dei 2 avisos pro pessoal, uns 2 ou 3. Estou avisando agora, porque a Rose entrou aí, a Claudete também. Gente, prestem bem atenção. Se alguém entrar, Deus abençoe. A paz, Deus abençoe. Nosso Face aí, nós temos muitos cidadãos, muitas pessoas de bens, né? Pessoas honestas, pessoas de bem, pessoas que não são uma bênção. Mas também tem umas pessoas que às vezes, infelizmente, usam aí as redes sociais com má intenção. Então, se vocês receberem aí umas mensagens de pessoas dizendo que é meu amigo, que é minha amiga no Face, pedindo ajuda a vocês, dinheiro, para passar alguma coisa no Pix, vocês não façam isso, pessoal. Tá? Porque aqui eu prego só sobre dízimo, oferta. Vocês já conhecem, a maioria de vocês já conhece aí o cartazinho do Pix que eu boto aí. E não caiam nessa, tá? Porque uns dias atrás aí, a gente quer de Deus, né? A gente não vai fazer desfeito a ninguém. Então me mandaram umas solicitações de amizade, eu aceitei. E acabou, uma pessoa estava aí cedo aí no Face aí, entrando no mensagem dos meus amigos, usando o meu nome para pedir dinheiro no Pix, entendeu? Eu até tive que excluir a pessoa, porque ela estava usando meu nome, dizendo que era meu amigo, que era minha amiga, para pedir para o pessoal passar no Pix. Então você não faça. E o pessoal que entrar aí, mandando solicitação de amizades para você, dizendo que são meus amigos. Vigia, pessoal. Tem umas pessoas aí mandando mensagem aí para meus amigos aí, dizendo ser meus amigos, solicitações de amizade com má intenção, pedindo o zap da pessoa, entendeu? Tentando dar uns golpes aí, então você não aceita, tá bom? Não tem nada a ver comigo, não. E Deus abençoe todos vocês aí, tá? Fiquem na paz do Senhor. E amanhã às 19 horas, não percam, a gente vai estar começando uma nova etapa aí de um estudo muito profundo aí no Face, tá? Deus abençoe, a paz do Senhor, tá?